Olá, meu nome é Renê Carvalho, faço parte da companhia Circo no Ato. Olá, meu nome é Rafael Garrido. Olá, meu nome é Natácia Velo. Olá, sou Mário. Meu nome é Pojicão! Olá, meu nome é Carol Costa. Eu sou Luiz Martins. Camila Krishna. Luiz Paulo Barreto. E nós somos... Não teve a ideia do conto, foi uma coisa que aconteceu durante a criação. E a do conto especificamente foi bem no final, né? Assim, bem lá no finalzinho do processo que o conto da Cinderela surgiu, assim, porque no primeiro momento a criação era coletiva mesmo, assim, e ficou muito no primeiro momento na mão. É que o Ipojucan e a Camila são substituição. Antes era o Rodrigo e a Cássia que criaram o espetáculo com a gente. Então a gente se filmava e a gente se dirigia, que foi um pouco difícil. E aí o conto da Cinderela veio mesmo com o Roberto Magro, assim, que é o diretor do espetáculo. Ele que teve essa leitura e Sobre o que a gente já estava fazendo, na verdade. já tinha um espetáculo quase pronto. Ele viu, ele conseguiu identificar a imagem e a gente começou a trabalhar mais em cima dela, assim. Então foi bem pro final que o conto surgiu, assim. Quando a gente começou o processo de criação, a gente voltou dessa residência fora, era no momento logo depois do impeachment da Dilma. Foi a anterior ao impeachment. Não, um pouquinho antes, né? A gente pegou a crise econômica no Brasil estourando, assim. Então a gente, viajou e quando a gente voltou, foi o maior crescimento da inflação dos últimos tempos, assim. A cidade o Rio estava muito diferente. E isso já foi uma primeira coisa que a gente começou a conversar. Não é nem que estava posta no espetáculo, mas já estava, já era algo que a gente falava entre a gente, de coisas que nos moviam, que a gente queria colocar de alguma forma ali, assim. A gente discutiu muito junto sobre várias questões, mas a gente não determinou um tema, né? A gente se baseou num texto do Jung, que é um livro, né? Que é o Sincronicidade, mas muito para poder entender essa dinâmica nossa, assim, que também não era necessariamente um tema. E aí, depois com o Roberto, é que a gente começou a fazer desenhos de dramaturgia, assim, né, de cenas, e a gente foi entendendo do que a gente estava falando, sobre o que a gente estava falando. E a gente foi entendendo que essas coisas todas que a gente estava discutindo há, sei lá, 2 meses, elas estavam ali. Só que no corpo, né? Só que totalmente no corpo. A questão era essa, que a gente ficou no Jung, a primeira leitura que a gente fez foi todo mundo sentar junto até na casa do Rafa, para ler Jung, para debater o que era, só que foi o que a Natácia uma vez falou. O que o Jung falava ali da sincronicidade era mais como a gente se relacionava, até o que é mais em cena, do que de fato sobre o que a gente está falando, assim. É mais o organismo de assalto alto do que de fato Mas a a forma crítica. do que eu conto. Porque na verdade, quando a gente começou a estudar o Jung, a gente foi entendendo que dizia respeito à nossa história. E na verdade, isso já está implícito aqui. Então não é que a gente precise tematizar isso. Também, que foi 11 meses de processo, e o Roberto Magro chegou mais no fim do processo. Antes disso, a gente teve o Gustavo Siri, que é um bailarino e performer, e a Maíra Manés, que foi direção também. A Maíra direção de movimento, o Gustavo, no primeiro momento, era direção também. E era isso, todo o tempo levava tudo para o corpo, todas as angústias de ter chegado no Rio, estar nessa crise econômica e a cidade ter mudado muito. Então tudo que a gente pesquisava e era tudo muito no corpo, assim, sem muita explicação do que estava acontecendo, o que a gente estava querendo transmitir. Isso só se deu no final mesmo, de fato, com a questão da Cinderela, com o conto da Cinderela. Então, a estrutura, né, que a gente queria dizer, estamos dizendo isso aqui, foi chegar lá no 8º mês de processo, quase no fim, assim. Então, ele foi mais sentido do que pensado, assim, né? A gente foi sentindo e fazendo, botando no corpo. O Roberto, de alguma forma, ele viu a coisa, assim, com o material que a gente tinha e com o que a gente conversava. A gente teve conversas com o Roberto de colocar
desejos que tínhamos, de coisas que gostaríamos que estivessem no espetáculo. E o Roberto, de alguma forma, com o material que ele via e com as conversas e com a genialidade de construção que ele tem, ele viu essa história no trabalho. E a gente só aceitou. Ele reconheceu a Cinderela. E a gente mergulhou junto com ele. Então é isso aí. Que é uma Cinderela bem desconstruidona, né? Ela não segue a história da Cinderela linearmente de maneira alguma, mas tem várias imagens da Cinderela no espetáculo, assim, símbolos, né? E uma coisa sobre o feminismo no espetáculo, quando a Marina fez o convite pra gente, no primeiro momento foi até um pouco porque foi uma indicação, foi até um pouco uma surpresa. Eu fiquei conversando com ela assim, ela perguntou, vocês tratam temas especificamente do feminismo? Aí eu falei, não. Mas ao mesmo tempo, por que não? Porque foram assuntos que a gente debatia, as meninas, a gente debatia muito na cena uma cena só das mulheres, a gente debatia muitas questões para fazer essa cena, mas não é que não é uma temática do espetáculo, sabe? É uma temática da nossa vida. É uma temática da nossa vida, com certeza, mas não do espetáculo. E eu acho e teve uma coisa que ficou mais claro na circulação do palco, que existe uma escolha no espetáculo de colocar a mulher em um lugar que ele não é cotidiano. E só por isso ele acaba sendo impactante e defendendo um lugar, assim. Eu sou René Carvalho, eu era administrador de empresa e fiz formação, trabalhei muito tempo e aí fazia teatro paralelamente, assim, mas nunca tinha me encantado de certeza com o teatro. Aí quando eu comecei a conhecer mais o universo do palhaço, eu comecei a me envolver, a realmente a não conseguir parar mais de fazer isso. Aí comecei a procurar oficinas, workshops, aí vim para o Rio de Janeiro, fiz uma oficina com o Márcio Libar, que aí eu decidi de certeza ser palhaço. Aí ele me falou da escola de circo Crescer e Viver, aí entrei na escola de circo e aí conheci essa família Circo no Ato e aqui estamos até hoje, resumidamente. Na verdade, eu entrei no circo como uma opção de atividade física, assim, desejo de fazer uma atividade física. E aí, fazendo o circo, eu fui descobrindo o circo como uma possibilidade de expressão, né? O corpo como uma possibilidade de expressão. E isso me motivou, me cativou muito. E aí eu fui parar na formação de circo e aí conheci essa galera aqui e estamos aqui. Eu vim do teatro, na verdade, eu tenho formação de teatro, eu sou diretora e atriz, agora também acróbata, mas eu comecei com teatro e o circo, na verdade, ele bateu na porta da minha faculdade e aí eu resolvi conhecer a escola e aí me encantei, fiz a escola e hoje em dia eu trabalho com essas pessoas aqui que são a minha família. Eu faço malabares desde molequinho, assim, sempre tive muito interesse em trabalhar com circo mesmo, desde criança. Aí foi isso mesmo, fui fazer escola de circo mesmo, eu queria trabalhar no circo mesmo. Você sempre soube que era isso. Eu queria fazer mesmo e fui fazer escola de circo. É porque o circo é muito acolhedor, né, de certa forma, assim. Quando eu estava cursando outra escola de artes que eu fazia no Rio de Janeiro, tudo aconteceu assim, um amigo me convidou, eu cheguei e aí as pessoas no circo, elas são muito empáticas, assim, sabe, elas se acolhem, sabe, e uma pessoa de outro lugar, eu vim de Minas Gerais, então assim, chegar no Rio de Janeiro, eu não tinha muitos amigos, então ali eu me identifiquei, sabe, encontrei uma família, e aí você vai se envolvendo, daqui a pouco o circo engole você ali não sai mais daquela história. Mas você foi pra fazer circo? Eu cheguei no Rio pra fazer, eu fazia adereços e artes plásticas, assim, e aí as coisas foram se embrenhando, assim. Eu vim do teatro também e eu entrei no circo, tipo, procurando alguma coisa mais física, de alguma forma mais pensando em relacionar com o que eu fazia com o teatro. E aí a vida foi fazendo assim e eu estou no circo até hoje. Eu comecei a fazer circo, na real, aqui em São Paulo, eu sou de São Bernardo do Campo. Eu comecei na época que eu estava no colégio ainda, por
tinha uns amigos que faziam também, amigos da minha rua e tal, que me convidaram, e eu acabei indo por curiosidade, assim, sem saber muito. E aí no final acabou que meus amigos foram saindo, parando de fazer, eu fui continuando. Quando eu vi, começou a aparecer um trabalho ou outro para eu fazer. Quando eu vi, eu já estava trabalhando, comecei a realmente viver do circo mesmo, assim, mas não tinha feito uma formação. Aí eu resolvi ir para o Rio de Janeiro, que foi quando eu conheci a companhia na escola, né? Quando eu fui para a mesma escola que todo mundo. Eu tava no ensino médio e aí tinha umas pessoas que jogavam malabares. E eu olhei assim e eu falei, cara, eu quero fazer isso. E aí perguntei onde eles estudavam. E aí na época era um projeto social. Terminei o ensino médio, fui estudar nessa escola, nesse projeto social, só que projeto social, né? Brasil, acabou. Eu falei, e agora? Eu quero fazer isso todos os dias da minha vida. O que eu faço? E aí fiquei sabendo que abriu prova pro Crescer e Viver, que é onde todos nós nos conhecemos. E aí tô aqui pra sempre, fazendo isso todos os dias da minha vida. O Crescer e Viver é do governo? O que é? Não, é uma ONG. Não, do Rio. Fala do escola. Eu não fiz escola de circo. Eu comecei com 3 anos de idade, minha família é de circo. Não, eu faço a iluminação do espetáculo. Falando sério. Não sei o que eu queria. Agora era sério. Não, mas eu fiz faculdade de teatro também. Inclusive com a companheira de turma da Natácia. E vim parar aqui porque me convidaram. E o Luiz Paulo rodou o carro. Ele viajou o palco giratório inteiro com a gente. Fez as oficinas de circo, já sabe fazer segunda altura. Mas ele é ator, cantor e já tá entrando no circo aí também.